Olá, eu sou a doutora Priscila, você está aqui no meu canal, então você que é novo por aqui, já se inscreva, toque no sininho, compartilhe a informação se você achar interessante, obviamente. E aqui é um canal para a gente falar sobre as emoções. Eu quero que você fique bem à vontade. Hoje eu vou entrar no tema, que é na sequência que eu estava falando, sobre a triangulação. E eu vou falar especificamente, mais detalhadamente, sobre o nosso querido Salvador. E como eu sou médica e tenho toda essa parte de desenvolvimento, o meu objetivo sempre foi ajudar as pessoas. E obviamente eu descobri que aqui com o canal do YouTube eu consigo ajudar muito mais gente. Então por isso que eu comecei a gravar os vídeos, esse é o meu propósito. Mas num papel de salvadora, eu talvez me encaixaria por um bom tempo na minha vida. Quando eu fiz medicina, o meu propósito, por exemplo, sempre foi ajudar as pessoas e trazer aquele salário emocional de uma forma importante para mim, que foi isso que eu trouxe ali da minha parte familiar, de toda a minha construção. Por que eu toquei nesse assunto? Porque quando a gente fala do salvador na triangulação, lembra, gente, a triangulação é o quê? É a vítima, o salvador e o agressor. O agressor, ele não procura ajuda. A vítima procura ajuda. O salvador também. O salvador, ele demora um pouco para procurar ajuda, porque ele não acha errado ajudar as pessoas, entende? Só que o que acontece ao longo dos anos? O salvador, ele começa a ficar pesado, ele carrega tanta informação, tanta bagagem, tantas demandas emocionais de outras pessoas para ele é a pessoa que fala assim, não, deixa comigo que eu faço, entende? Ele vê uma pessoa vulnerável ou qualquer coisa, um ente querido ou alguém na família, e ele fala assim, não, pode deixar comigo que eu vou resolver esse problema para você. Uma coisa que o Salvador faz muito, ele empresta dinheiro. O Salvador empresta dinheiro para as pessoas. E às vezes esse dinheiro não volta, né, gente? Eu costumo dizer, gente, não empresta dinheiro nem para amigo, nem para ninguém, porque tu perde o amigo e o dinheiro. É uma aspas aqui. Voltando ao Salvador. O Salvador, ele não percebe. Às vezes ele demora 1 década, 2 décadas para começar a entender que o processo dele é: eu entrego a minha vida para ajudar as pessoas e eu não tô recebendo nada em troca. Aí no começo ele acha assim, não, mas tá tudo bem, porque ajudar pessoas é o meu propósito de vida, por isso que eu comecei a falar para vocês. Só que com o passar do tempo ele fala, cara, o meu propósito de vida e tal, mas eu tô cansado. Eu tô tendo um burnout, porque eu tô trabalhando muito para sustentar toda a minha família. Eu não tenho tempo para mim, eu não tenho lazer. Então, quem é o estereótipo aqui de Salvador que eu tô dizendo para você? O pai de família, o cara que entrega a vida, que às vezes ele para lá com seus 40, 50 anos, falando assim, poxa, quem sou eu? Quem é a minha pessoa no mundo? Quem é a minha persona? Como que eu me entendo como pessoa profundamente? Porque eu passei a minha vida toda produzindo, fazendo coisas para os outros, e eu não me liguei que eu era importante. E eu deixei de cuidar da minha saúde. Aí nessa hora, o que a pessoa pode desenvolver? Doenças. Pressão alta, diabetes, crise de ansiedade. Às vezes essa pessoa não tá dormindo. Às vezes ela trabalhou tanto que ela perdeu o amor dos filhos. Ela não teve contato com os filhos, ela ela nunca se sentiu amada, então ela acha que a demonstração de amor dela era produzir, era fazer pelo outro financeiramente. Entende? Você pode estar se identificando. Ou, às vezes não é um homem, mas é a mulher que se anulou a vida toda para dizer, não, eu preciso ser assim porque os meus filhos precisam de mim. Porque eu preciso entregar tudo que eu tenho para outra pessoa. Porque a vizinha tem um problema, você vai lá e ajuda. Então, e aquela retribuição, ela nunca volta. Esse conflito do Salvador, dele achar que ele pode ajudar todo mundo, que nada é mais importante do que ajudar as outras pessoas, na verdade é um processo de fuga interna. Por que eu falo isso? Porque ajudar as pessoas não preciso me preocupar em olhar para dentro. Não preciso olhar para o que realmente importa aqui, como eu me sinto. E como aqui é um canal pra gente falar sobre neurociência e as emoções, é pra dizer pra todo mundo que tá tudo bem aí fora. O meu externo tá bem, porque a minha família está bem, tá todo mundo. Só que eu estou sangrando por dentro. Porque todas as pessoas, se você me acompanha aqui, você sabe, todas as pessoas que não fazem nenhum tipo de acompanhamento emocional, ou nunca parou pra compreender realmente como ela funciona,
Porque a gente traz experiências familiares, geracionais, e que às vezes são mal compreendidas, mal interpretadas. Exemplo que eu vou dar aqui, tá, gente? Não tem casualidade, não é que o exemplo que eu vou dar é consequência do que existe na vida da pessoa hoje, tá? A pessoa sofreu muito no passado, ela não teve as coisas, na época o pai e a mãe não podiam, não tinha condições. E hoje a pessoa, ela trabalha muito para ter todas as condições e ela faz tudo por todo mundo, porque ela precisa se sentir útil, entende? Ela precisa, ela nutre essa dor emocional dela, digamos assim, ajudando o outro. Só que tem um momento que existe que isso vai travar. Quando que é esse travamento? Quando isso começa a ficar muito pesado. Quando ele olha para trás inconscientemente é o quê? Você acha que tá tudo bem na parte consciente, mas o teu corpo tá te mostrando que tem algo errado. Tá pesado, o trabalho já não faz mais sentido, a esposa já não tá mais contente, ou né, falando de homem, ou a mulher chega em casa e vê o marido sem prosperar, vê que ele tá pesado, ou ela mesma tá cansada de trabalhar, é mãe solteira, ou é casada, mas tem 2 trabalhos, não tem folga, tudo para dar uma vida boa para a família, para as outras pessoas. Só que se essa pessoa, ela não trata e não nutre a parte emocional, ou seja, ela fica fugindo sempre de se conectar, de saber do que ela gosta, do que saber que ela faz, e ela passa a vida toda entregando tudo para os outros, não tô falando de dinheiro, tá, gente? Não tô falando de dinheiro. Tô falando entrega mesmo. Puxa, primeiro essa pessoa, depois eu. Primeiro meu filho, depois eu. Primeiro meu marido, depois eu. Todo mundo é mais importante. Eu não sou importante. Qual é o meu valor? Com o passar dos anos, isso vai gerando um conflito muito grande. Por quê? Porque a pessoa precisa se sentir merecedora das coisas que ela faz. E esse peso, essa angústia de às vezes ela não sentir que ela tem as coisas, ela trabalha, ela batalha, mas ela sentir que não é dela, ou que mesmo que ela tenha trabalhado, ela não é capaz de ter tanto sucesso, vem uma sensação, desejo de não merecimento. Será que eu tô fazendo certo? Será que realmente eu tô indo pelo caminho certo? Isso vai gerando um peso, uma sobrecarga. O que vem antes dessas experiências, às vezes pesam e puxam ela para não se sentir merecedora. É o momento que essa pessoa trava. Ela trava e ela fala assim, meu Deus, eu preciso dar um próximo passo na minha vida e eu não entendo conscientemente por que meus negócios não dão certo, por que eu tô fazendo tudo no braço, me esforçando, faz 10 anos que eu tô nessa empresa e não melhora, e ela não vê que a vida dela vai prosperar, ela passa a não olhar para o futuro de maneira leve. E o que isso causa na pessoa? Uma grande frustração. É a hora que ela trava, que ela começa a procurar ajuda. Mas daí que ela vai entender que às vezes ela tem que deixar pra trás. Deixar pra trás aqui, eu falo, gente, que nem eu falei no outro vídeo, você ter a percepção que você tá no papel de salvador. Poxa, eu entendi que eu tô fazendo tudo pra outra pessoa, que eu não paro de fazer isso automaticamente, que eu não tiro um tempo pra mim, que eu não consigo ir na academia, que eu não quero. E chega uma hora que eu não sei nem as coisas que eu gosto, porque eu passei tantos anos só fazendo pelos outros que tem uma venda nos meus olhos, eu não consigo enxergar. Aí quando a gente fala em futuro, às vezes essa pessoa ela tá tão travada, ela tá tão infeliz, e ela não entende, porque não era pra ela estar infeliz, se ela tem tudo, se ela conquista as coisas, se ela faz, entende? E vem uma sensação de insegurança, que é o peso que o Salvador, ele nutre. E esse peso, ele é nutrido pelo quem? Por pessoas a ajudar, é o processo adaptativo dele, que eu costumo dizer. Sempre vai ter uma desculpa pra ele fazer pelo outro. Ele se nutre pela dor dele, entende? As pessoas ao redor nutrem ele. É como se fosse um processo de dependência mesmo. E na hora que ele entende isso, às vezes ele já tá destruído, ele já se afastou dos filhos, ele já brigou com a esposa, ele já falou que, né, ou a esposa achou que estava fazendo tudo também, eu faço tudo por essa família. E também ela se sente sobrecarregada de salvador, às vezes são os dois no mesmo processo de salvador, tá? Aqui é um outro passo do processo, porque as pessoas precisam reconhecer que papel que elas estão. Lembra que se você tá na posição de vítima, na posição de salvador que a gente tá falando hoje, ou na de agressor, você tem que começar, depois que você identifica o papel, entendi que eu tô salvando todo mundo e não tô olhando pra dentro. Eu sou talvez o salvador.
Quando você identifica isso, você tem que começar a olhar e mudar o papel. Poxa, eu tô fazendo tudo. Aquele exemplo, tá, gente? Ah, meu filho tá me pedindo mais dinheiro, ele não cuidou da vida dele, não trabalhou, não estudou, mesmo que você tenha dado as condições. E agora você se vê não querendo mais ajudar. Tá tudo bem você não querer mais ajudar, porque tu quer que ele evolua, que ele tenha a própria vida, a própria parte financeira. Só que você não consegue falar não. Você fala, poxa, é meu filho, eu já fiz, né, tanta coisa, eu já estudei, já prosperei, vou ajudar ele mais um pouco. Só que na verdade, Salvador, se eu tô falando contigo, você tá prejudicando a vida dele, porque você não tá dando instrumentos para essa pessoa fazer realmente o movimento da vida dela. Então o Salvador, ele se nutre daquela pessoa que ele acha que tá frágil, que ele acha que precisa dela. E, gente, aqui eu tô falando de... Vocês estão imaginando, né? Mas existem pessoas jovens que já são desse jeito, que já entenderam, que já estão consumidas por essa necessidade de ter que ajudar todo mundo para se sentir bem no final, tá? E não é sobre as pessoas, é sempre sobre a gente. Por que eu tô fazendo isso? Esses questionamentos que o Salvador... Depois você identifica que você é um Salvador. Por que eu tô fazendo isso? Quem que eu quero agradar? Por que eu estou fugindo de mim mesmo? Por que eu não tô querendo ver isso? Por que eu trabalho tanto? O que tá ali dentro, que tá no automático, que tá nutrindo o meu comportamento para eu ser essa pessoa hoje? E assim, eu entendo se você quiser continuar sendo essa pessoa hoje, mas se você tá assistindo esse vídeo, provavelmente você tá querendo sair, mudar. E como é que faz pro Salvador migrar do papel? Depois que ele reconhece, ele começa a dizer, eu não vou te emprestar dinheiro, eu não vou fazer isso por você, filho, quem vai fazer você. Ou ele chega pra esposa, ou a esposa chega pra ele, se ela for salvadora. Eu não posso lavar a louça pra você hoje. Entende? Por quê? Porque existe um processo muito grande que precisa ser quebrado, rompido. Quando você não rompe essa barreira, não adianta você reclamar que teu relacionamento tá ruim, que teu trabalho não tá próspero e que as coisas não acontecem pra você. Então você precisa fazer toda essa movimentação para você ter um real resultado naquilo que você acredita, né? E se você acredita que é possível sair, e eu também acredito, que eu já atendi muitos salvadores, os salvadores vêm destruídos. Eles conseguem fazer um movimento porque eles entendem que, aos poucos, que eles são importantes, que eles têm valores importantes e que tudo bem ele ter um hobby, 5 minutos de descanso, não precisa ficar fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. As mulheres fazem isso, não conseguem parar de serem úteis para agradar e de alguma forma continuar num vínculo afetivo ruim com coisas que estão lá no passado dela, já passaram, entendeu? E muitas vezes é mamãe e papai aqui no ouvido, refletindo os comportamentos de que essa pessoa é hoje, tá? Não sei se você tá conseguindo entender. Se você não tá entendendo, volta no vídeo das emoções, onde eu explico o processo das experiências inconscientes e por que o nosso cérebro repete os comportamentos, tá? Tem as cargas afetivas positivas, negativas, introjetou aqui dentro, e essa pessoa começa a sempre repetir o mesmo comportamento por um vínculo afetivo de amor, né? Que por trás é inconsciente, com a família. E ela molda todo esse comportamento ao longo da vida. E assim, a gente sempre achou que fosse o oposto. Ah, não, mas é o ambiente, aquela pessoa saiu de casa, ela saiu muito jovem de casa, ela não pode ser que tenha nada a ver com a família. Geralmente tem a ver com a família, tá? Então não é pra brigar com pai e mãe, não é, gente. Não é pra chegar e falar o que quer, não é sobre isso. Mas é o Salvador primeiro, identificar que ele tem um problema sendo Salvador, né? Então se você é Salvador ou Salvador e tá assistindo esse vídeo, você identificou. Agora você tem que começar a tentar sair do teu papel. Como é que sai do papel? Salvador, vítima e agressor. Ela vai ter que recuar algumas vezes. Você fala assim, olha, não consigo fazer isso, mostrar a fragilidade, né? Ó, vou te mostrar a fragilidade aqui. E ela vira um pouco vítima por um tempo. E ela também vira agressora, porque ela precisa ter voz ativa e falar, não, eu não quero que tu faça isso. Eu não concordo com isso, tá? Por quê? Porque aquela pessoa vai ter que o quê? Fazer por ela. Não vou mais fazer por você. É ter voz ativa para tomar um comando e uma decisão naquele momento, tá? Então eu sempre ensino vocês aqui, o que tem que fazer? Sair da triangulação, migrar o papel. Todas as pessoas que você conversa, todo mundo que você frequenta, no trabalho, no relacionamento, em tudo.
Você tá nessa triangulação com a pessoa. Você é uma persona diferente quando você tá com essa pessoa. Então, se você é salvador e tiver essa percepção, pensa bem. Poxa, será que eu tô me nutrindo da fragilidade daquela pessoa? Pra mim se sentir bem no final? É muito complexo, tá, gente? Aqui eu tô dando um panorama geral, né? Se você quiser atendimento único, exclusivo, é só entrar em contato aqui comigo. Tá? Mas eu tô tentando explicar de uma maneira geral. Então, se você é salvador, se você entendeu que precisa migrar a sua triangulação de alguma forma, sair desse papel, romper as barreiras, tirar essa dor pra fora e falar, eu não aceito mais isso de jeito nenhum e a partir de agora eu vou cuidar de mim, eu vou fazer a diferença na minha vida, não só na vida das pessoas, tá? Eu passei por todo esse processo, então eu posso dizer pra vocês que é desafiador, mas que é maravilhoso. É maravilhoso. E é a hora que a gente tem, né, a retribuição de felicidade emocional, né? Hoje eu ajudo pessoas que querem ser ajudadas. Ninguém força nada a outra pessoa, né? Você dá dicas, você dá direcionamento, mas quem quer fazer a real mudança tem que ser a virada de chave. Tá bom? Já falei demais. Espero que vocês tenham entendido aqui o processo Salvador. Qualquer dúvida, deixa um comentário aqui. Curta, compartilha, finalizando o vídeo, aperta no sininho para ver o próximo vídeo. Tô começando a ficar melhor aqui no canal, tá bom? E o assunto é maravilhoso, então fiquem aqui comigo, vocês vão adorar. Um abraço da doutora Priscila.